Boa noite, estamos de volta para mais um número do Jornal 10. Para começar, lançamos as manchetes de hoje. Conta de Estado 2014, Tribunal de Contas entrega parecer sobre conta geral à Casa Parlamentar. O ACV suspende nomeação de advogados para defesas oficiosas no âmbito da assistência judicial. Análise dos requerimentos das CPIs sobre TACV adiada para amanhã. Irão, dezenas de mortos e feridos no duplo ataque de Teherão. Acidente encontrados no mar dos destroços de avião desaparecido no Myanmar. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Uma vez mais, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10, vamos às notícias. O Presidente do Tribunal de Contas, José Carlos Delgado, entregou hoje ao Presidente da Casa Parlamentar o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2014. No parecer consta que deve ser melhorado o processo de apuramento da dívida fiscal. O Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, recebeu das mãos do Presidente do Tribunal de Contas o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2014. José Carlos Delgado destaca nesse parecer três aspectos fundamentais. O primeiro passa pela melhoria do processo de apuramento da dívida fiscal. Deve ser melhorado o processo de apuramento da dívida fiscal. É muito alta, de forma a evidenciar na Conta Geral do Estado dados mais realistas, eliminando desta forma os casos de subavaliação ou sobreavaliação e considerando para efeitos de consideração os dados definitivos e não provisórios das instituições das finanças. Noutro aspecto, o Presidente do Tribunal de Contas esclarece que há um grande déficit da apresentação de contas das embaixadas e postos consulares. E também isto tem muita importância devido às receitas consulares. De maneira que estamos aqui no parecer a apelar para que os órgãos competentes, nesse caso o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, em última instância, o Governo, se tomem medidas para que as embaixadas e consulares apresentem regularmente as suas contas, na medida em que a lei diz que primeiro mandam as contas aos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, depois mandam ao Tribunal de Contas. No ano de 2014, o dado que temos que dizer é que das 18 representações de Cabo Verde no exterior, apenas 5 submeteram as suas contas. O outro ponto, segundo José Carlos Delgado, exige que o Ministério das Finanças e do Parlamento deve zelar para que as contas de gerência remetidas pelos fundos e serviços autónomos, institutos públicos e órgãos de soberania sejam as contas definitivas e não provisórias dessas entidades. Já o juiz conselheiro do Tribunal de Contas, José Pedro Delgado, fala da flagrante necessidade de consolidação de todas as receitas e de todas as despesas do parecer. E isso é de forma invariável. Portanto, as embaixadas e consulados, os institutos e serviços autónomos, as agências reguladoras, porque efetivamente essas entidades têm autonomia financeira e administrativa financeira e é neste quadro que gerem as suas contas. E, portanto, mas ao mesmo tempo que têm a sua autonomia financeira, devem inserir todos os processos na própria Conta Geral de Estado. A equipa já está a trabalhar para o parecer de 2015 e já no dia 19 deste mês vão visitar todos os serviços do Ministério das Finanças e da Previdência Social para se preparar o parecer e fechar esse capítulo. A nova lei a ser aprovada no Parlamento irá trazer uma revolução na apresentação da Conta Geral do Estado, conforme avança José Carlos Delgado. A Ordem dos Advogados de Cabo Verde suspende nomeação de advogados para defesas oficiosas no âmbito judicial pelo facto de até agora o Governo não ter tomado nenhuma medida em reforçar as verbas. Relativamente a esta suspensão em nomear os advogados e os estagiários para defesa judicial, a bastonária da Ordem dos Advogados explica os motivos que a levou a tomar esta decisão. Esta suspensão, o fato de ainda não haver nenhuma medida por parte do Governo para reforçar a verba que atribuiu como plafond máximo através de uma portaria, embora tenhamos celebrado um protocolo para assistência judiciária sem indicação de números.
E tendo em conta que esse montante já foi faturado e estamos ainda a meio do ano, os advogados e advogados estagiários, principalmente os advogados mais jovens que prestam essa função social e consideram nobre porque é a garantia do direito do acesso à justiça, é um direito fundamental dos cidadãos. Em contrapartida, também é preciso ter a garantia que, apesar de serem honorários simbólicos, que os advogados e advogados estagiários recebem por esse serviço judiciário, é preciso ter a garantia de que será efetivamente pago, uma vez que já existe uma dívida avultada. Por outro lado, afirma que há uma dívida avultada para com esta classe e que ainda não há qualquer plano concreto que diz respeito ao pagamento desta dívida e até agora o Governo não assumiu as suas responsabilidades. O plano de pagamento dessa dívida é preciso ter, o Estado tem de assumir essa responsabilidade porque é uma responsabilidade que a lei e a Constituição atribuem ao Estado financiar o acesso à justiça dos cidadãos carenciados de meios económico-financeiros para tal. A Ordem dos Advogados de Cabo Verde e o Ministério da Justiça e do Trabalho assinaram um protocolo que define assistência judicial gratuita a todos aqueles com insuficiência económica para assumir o patrocínio da causa. Nesta linha explica o seguinte. Refere-se que o Ministério da Justiça e do Trabalho assume o financiamento da assistência judiciária e transfere a respectiva verba para a Ordem dos Advogados, que por sua vez faz esse pagamento diretamente aos advogados. Não há a previsão de qualquer montante nesse protocolo. O Ministério fixou em portaria, através de uma portaria publicada no Boletim Oficial, um plafond máximo, para o qual, sabendo disso, a Ordem alertou ser insuficiente porque a Ordem possui dados concretos e objetivos, porque é a entidade que presta esse serviço, portanto, nós temos todos os dados referentes aos anos anteriores. E com base nessa nossa experiência, foi alertado sempre que é preciso um montante suficiente para o Estado financiar esse direito fundamental dos cidadãos. Assim compete à Ordem dos Advogados de Cabo Verde, nos termos da lei, nomear os advogados e estagiários para assumirem oficiosamente a defesa desses cidadãos cujos honorários serão pagos pelo Estado. A Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado realizou hoje, na cidade da Praia, uma reunião tendo na ordem do dia a análise dos requerimentos das CPIs sobre o TSV. No entanto, a decisão final foi adiada para amanhã. Nós precisamos, portanto, suscitou-nos uma dúvida em relação ao artigo 9 do regime jurídico sobre inquéritos parlamentares. Que fala na não repetição do objeto do inquérito. E nós entendemos que há alguma coisa, não digo, portanto, que os dois requerimentos sejam totalmente coincidentes, mas que há algumas alíneas em termos de objeto que, de certa forma, coincidem. E portanto, demos esse tempo para que os deputados pudessem ficar com o tempo para estudar bem e depois virmos amanhã emitir um parecer, porque somos nós que damos orientação à plenária. O Ministério da Agricultura e Ambiente reuniu com o Cabildo da Tenerife das Canárias para receber o projeto definitivo da adega no fogo. Financiado pelo Cabildo de Tenerife das Canárias, acredita integrar a filosofia de desenvolvimento do fogo. Maximiza, digamos, toda a importância que o ex-libris da ilha, que é o vulcão, a sua cratera, a sua geodiversidade e biodiversidade, não é? Se integra, de facto, toda a política de conservação e de desenvolvimento do turismo, uma coisa só. E nós entendemos, portanto, que esta adega vai fazer parte, digamos, de forma substancial nesta abordagem integrada de desenvolvimento do fogo e do Parque Natural do Fogo, Chão das Caldeiras em particular.
O estudo desta iniciativa aborda a gestão da água que vai de acordo com o desenvolvimento sustentável da área protegida. O ministro da Agricultura e Ambiente ressalva alguns pontos deste plano. De facto, muito bom e que vai de encontro à visão do desenvolvimento sustentável numa área protegida. Para além disso, trata-se de um projeto do ponto de vista tecnológico que leva em conta tudo o que é importante levar em conta para a produção do vinho. Significa que o vinho que é produzido na adega que vai ser construído vai ser um vinho que respeita todas as normas existentes hoje no mundo do ponto de vista do processamento. E trata-se também de um projeto que vai ter uma parte relativa a um restaurante com um mirador, vai-se ter uma visão panorâmica da cratera. Portanto, todo o projeto ele é implantado numa altura que permite ver a cratera e, portanto, de per si, vai permitir também, vai contribuir para a atividade turística. Significa que os turistas vão lá não só para apreciar o vinho e a culinária da ilha ou da zona, mas vamos também com isto integrar a toda esta abordagem de turismo e gestão das áreas protegidas. Orçado no total de 4 milhões de euros, sendo este dividido em 2 fases. Contudo, segundo o ministro, é necessário que o governo faça uma boa gestão para que possa concluir todas as fases do plano. Significa que o governo vai ter que encontrar a engenharia financeira para, após a construção da primeira fase, se poder concluir todas as fases do projeto com as valências a que eu me referi. E devo dizer que nesta engenharia financeira podemos não contar apenas com recursos públicos, é bem possível que também os privados possam participar, mas são questões que nós vamos definir muito claramente e decidir para, digamos, podermos avançar com as novas fases. Ainda não tem uma data fixa para se implementar o projeto, mas Silva avança que em 2018 a adega já estará em condições de produzir. O Governo de Cabo Verde organiza no dia 9 do corrente mês uma mesa redonda sobre o Fundo Rotativo para Água e Saneamento. As informações foram avançadas pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, numa conferência de imprensa. De acordo com o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, esta mesa redonda visa discutir e criar os melhores entendimentos à volta de um fundo rotativo para o setor de água e saneamento, que, segundo diz, ser inovador no reforço do financiamento das infraestruturas de água e saneamento em Cabo Verde. E o que é esse fundo rotativo? Um fundo que pode fazer a alavancagem dos recursos financeiros que são postos à disposição, melhorar todo o sistema de seleção e de aprovação dos projetos no setor da água e saneamento. Um fundo que também prevê um princípio importante da perpetuidade dos recursos que são colocados à disposição do setor para investimentos. Para isso, segundo avança, é preciso de um investimento grande. Nós pretendemos criar um fundo que trabalhe com cerca de 100 milhões de euros. Há a necessidade de mobilizar estes recursos, mas o mais importante é dizer que em 20 anos Cabo Verde vai precisar de mais de 600 milhões para investir efetivamente no setor. Isto representa anualmente um investimento de cerca de 3,17 milhões de euros. Cabo Verde, sendo um país arquipelágico, é preciso, segundo o ministro, mobilizar esses recursos porque o setor da água e saneamento é uma das prioridades do atual governo. A mesa redonda conta com a parceria de grandes referências mundiais. Os parceiros habituais são os bancos de financiamento, o BAD, o BADEA, o Banco Mundial,
o Fundo Agro de Desenvolvimento, mas também os nossos parceiros bilaterais, o Luxemburgo, os Estados Unidos, Portugal, o Japão. Portanto, temos aqui um número considerável de parceiros habituais com os quais nós vamos partilhar esta visão e esta estratégia de criação e consolidação do fundo. É de referir que esta mesa redonda acontece esta sexta-feira e contará com a presença de todos os parceiros mencionados, segundo o ministro. Cabo Verde será palco esta quarta-feira 7 de um workshop para a abertura do projeto sobre a agricultura sustentável e a segurança alimentar na Macaronésia. O evento acontece na cidade da Praia. Promovido na sequência do projeto Pervamac, executado entre 2014 e 2015, o Pervamac II é um projeto de cooperação em investigação e desenvolvimento que acontece no âmbito de agricultura de segurança alimentar para estudar o impacto na saúde dos consumidores da presença dos pesticidas, microtoxinas e metais pesados nos produtos vegetais consumidos no território geográfico da Macaronésia. O ponto de partida para esta segunda fase serão os resultados e conclusões tiradas. O projeto incide em 3 áreas de trabalho com o objetivo de melhorar a saúde pública dos consumidores da Macaronésia, que consiste na continuidade na amostragem e análise de resíduos em frutas e legumes, assistência técnica e formação dos agricultores da Macaronésia para apoiar e promover produtos locais e avaliação do risco na saúde do consumidor. É de referir que a Pervamac, segundo em Cabo Verde, tem como sócios a Agência da Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares, o Instituto Nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde e Segurança Social, entre outros. O evento contou com a representação do Governo das Ilhas Canárias através do Conselheiro da Agricultura, Pecuária, Pesca e Água. Cabo Verde vai candidatar-se com as Ilhas do Maio e do Fogo às reservas mundiais da biosfera da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, num processo coordenado pelo biólogo português António Abreu. As candidaturas deverão dar entrada na Unesco até 30 de setembro para poderem ser avaliadas ainda este ano, dizia António Abreu a um jornal online. Para António Abreu, o Maio e Fogo têm valores naturais, patrimoniais e culturais únicos, em torno dos quais será possível criar uma marca que permitirá diferenciar as duas ilhas e o país como destino turístico. As reservas da biosfera vão ser as ilhas integrais e o cordão de mar à volta de pelo menos até 3 milhas. Pretendem evidenciar a presença de uma biodiversidade forte, com muitos elementos endémicos únicos e com uma forte ligação entre a natureza e as pessoas, entre o modo de vida referente à cultura, a maneira de estar e ser, quer com as espécies, quer através das paisagens, explicou. O vulcão, o vinho e o café, bem como as aves gongon, os lagartos e uma série de pequenas plantas são elementos a valorizar na Ilha do Fogo, enquanto no Maio pontuam as tartarugas e a exploração do sal, cujo potencial é destacado por António Abreu. O biólogo que está neste projeto no âmbito da cooperação portuguesa explicou que Portugal tem uma comparticipação de 40 mil euros, enquanto Cabo Verde investiu 14 mil euros, além do envolvimento da equipa técnica que está a trabalhar na candidatura. O projeto de fomento à agricultura de regadio nas zonas mais baixas do município dos Mosteiros, que tem como objetivo a promoção do autoemprego entre os jovens e potenciar um dos setores mais promissores deste município, já arrancou após vários meses de espera. Segundo a Infopress, o vereador Jaime Monteiro reuniu com 8 jovens beneficiários das parcelas no sentido de os incentivar a efetuar os trabalhos de abertura de vala para a instalação da rede de abastecimento de água para que o projeto possa iniciar-se o quanto antes. O projeto, segundo o vereador, é resultado de uma parceria tripartidária entre a Edilidade, a Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente e o Centro de Emprego e Formação Profissional, cabendo à
a autarquia investir no arrendamento do terreno para a implementação de parcelas irrigadas. Jaime Monteiro Júnior diz que a edilidade já assegurou o arrendamento para o primeiro ano no valor de 225 contos, indicando que os kits já estão no município prontos para serem instalados. A Polícia Judiciária, em colaboração com a Brigada Anticrime da Polícia Nacional, realizou hoje uma operação no bairro da Achada Grande Trás, na cidade da Praia, que resultou em detenções e apreensões de várias armas de fogo. Segundo informações do Expresso das Ilhas, a PJ, em conjunto com a Brigada Anticrime BAC da Polícia Nacional, apreendeu hoje em Achada Grande Trás várias armas de fogo da fabrico artesanal, o tradicional e conhecido boca-bejo e caçadeiras de canos cerrados. De acordo com a PJ, foram detidos 5 indivíduos, um dos quais apenas para identificação, e 4 destes irão ser apresentados ao Tribunal amanhã, dia 8 de junho. Conforme avançou a PJ, o clima era violento em Achada Grande Trás, com tiroteiros e assaltos diários aos moradores daquele bairro, pelo que a operação tinha como objetivo pôr fim a esta situação. O Opiniões Fortes de hoje traz-nos novas janelas de reflexão. Acompanhe. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores da TIVER e ouvintes da Rádio Dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. A questão dos TACV ainda continua a ser motivo de reflexão e de análise perante as últimas decisões do governo. Ora, há aqui um aspecto comum, se formos analisar a atuação do governo neste primeiro ano de mandato. Comparativamente ao novo banco, nós conseguimos ver aqui um aspecto em comum, ou seja, o novo governo, perante situações de alegadas ineficiências na gestão das empresas, a opção tem sido extinguir, ou pelo menos retirá-los do mercado. Foi assim com o novo banco e está a ser, de certa forma, também assim agora com as TACV. Ora, há aqui um aspecto que os cabo-verdianos com certeza irão avaliar, que é o seguinte: bem ou mal, TACV estava laborando. Com eficiências ou ineficiências, estava laborando. Com suporte e apoio de fundos públicos ou não, a empresa estava em funcionamento. Neste momento, portanto, estamos com um cenário em que pelo menos uma parte significativa da empresa, que é o circuito nacional, as rotas nacionais e regionais, pouco se tem falado das rotas regionais, ou seja, se são rotas deficitárias ou não, o que a empresa TACV perde abandonando estas rotas. Estou a falar concretamente das viagens a Guiné-Bissau, o Dakar e Gâmbia, esses países próximos. É preciso também uma explicação em relação à perda dessas rotas, o que é que significa para a companhia no seu todo. Mas, no fundo, o que nós estamos a assistir é uma liquidação gradual de uma das empresas de referência no nosso país, uma empresa que, apesar das dificuldades, tem sobrevivido a várias situações, e vamos acompanhar se efetivamente sobrevive a mais essa turbulência, não é? Mas parece-me que os cabo-verdianos, em minha opinião, quando apostaram neste governo liderado pelo Movimento de Democracia, liderado pelo Dr. Luís Correia Silva, estavam à espera de medidas de reestruturação em algumas situações, sim. Se falarmos do caso do Novo Banco, o Novo Banco foi criado para dar resposta a uma necessidade emergente dos microempresários, dos pequenos empresários. Esta necessidade continua a existir. Foi extinto o Novo Banco. É verdade que o Novo Banco poderia ter problemas. Não se pode afirmar que o Novo Banco estava a cumprir na íntegra com aquilo que devia cumprir. Mas o mais normal seria reestruturá-lo para dar resposta à necessidade aqui apontada.
acho eu que este público continua carente de um sistema de crédito eficiente, fiável e prático e que seja acessível em tempo útil. Da mesma forma, também parece-me que a ligação entre as ilhas continua a ser necessário, nesta vertente, a presença de uma companhia estatal. Vejamos o seguinte, quando o governo anterior liberalizou o mercado dos transportes aéreos nacionais e permitiu a entrada da Binter, o objetivo era tornar esse mercado mais competitivo, a bem dos consumidores, a bem dos passageiros, a bem dos cabo-verdianos de uma forma em geral. E a entrar em funções da Binter veio efetivamente fazer baixar os preços, permitindo os cabo-verdianos maiores oportunidades e maiores possibilidades de viajar entre as ilhas, visitar as suas famílias, conhecer as ilhas, enfim. Tudo isto fez com que Cabo Verde se tornasse mais Cabo Verde, ou seja, aproximou as pessoas e deu às famílias uma possibilidade maior de mobilidade. Porque, no entendimento do governo anterior, penso eu, o sistema de monopólio não beneficiava os cabo-verdianos. Apesar de todos termos consciência das limitações da nossa empresa transportadora aérea nacional, TACV, mesmo assim o governo anterior não permitiu que houvesse monopólio. Atualmente, com a extinção da TACV nacional, voos domésticos, vamos voltar a uma situação de monopólio. Veremos, estaremos aqui para ver se será em benefício dos consumidores. Duvido muito. Em nenhuma situação onde haja monopólio, o consumidor fica em vantagem. Não me parece que isso vai acontecer e, a não acontecer, será claramente em prejuízo dos cabo-verdianos. Portanto, espera-se que o governo seja mais proativa na forma como soluciona os problemas nacionais, porque a simples extinção de uma empresa e a sua substituição por uma outra de foro privado não é propriamente garantia que as coisas hão de correr melhor. Mas estaremos cá para acompanhar e, havendo necessidade, voltaremos a esse tema. Uma outra questão que queria trazer aqui e que me entristece em certa medida é o anúncio que foi feito na semana passada do fim da edição online do Jornal A Semana. Nós já tínhamos apresentado aqui a nossa tristeza e o nosso pesar pelo fim do Jornal A Semana em papel, que aconteceu há uns meses atrás, e agora fomos confrontados com, diria, quase que o fim definitivo desta importante marca nacional, desta importante marca no âmbito da comunicação social cabo-verdiana, que foi o Jornal A Semana. É algo que temos que lamentar. É preciso ver o seguinte: a Semana foi um jornal muito importante na consolidação da democracia cabo-verdiana. Se bem me lembro, se a memória não me falha, a Semana é um jornal que surgiu no início da década de 90, num momento difícil. Mesmo em condições difíceis, a Semana exerceu sempre um papel importante na formação e na informação dos cabo-verdianos. Considero que a Semana era um jornal credível, não posso dizer que pontualmente não houve falhas, mas de uma forma geral foi um jornal sempre com uma linha editorial que garantia uma certa isenção, um certo distanciamento em relação aos poderes políticos, e creio eu que os cabo-verdianos confiavam no Jornal A Semana. Era, portanto, o processo de consolidação da democracia, a entrada de Cabo Verde no contexto dos países democráticos, a história desse processo, a Semana faz parte dessa história. E é com muita pena que nós assistimos ao fim deste jornal. É o momento também para continuarmos a refletir sobre as condições de exercício da imprensa privada. Não há democracia plena num país onde não há uma imprensa livre, autónoma dos poderes, forte e consolidada. E com o fim do Jornal A Semana,
claramente a nossa democracia sai enfraquecida, a nossa opinião pública sai fragilizada. Portanto, a nossa capacidade de informar e formar os cabo-verdianos de uma forma isenta também sai fragilizada. Portanto, é com pesar que essa notícia chegou até mim e vamos ter que refletir, o governo, a sociedade civil, sobre quais são as condições de exercício da imprensa privada. Se não estamos perante uma situação que é estrutural e que também afeta outros órgãos de comunicação social, eu estou aqui nos estúdios de uma televisão privada e que com certeza tem feito um esforço enorme para continuar a servir os cabo-verdianos, mas não podemos continuar a assistir a esses fenómenos sem uma ação concreta que vise, porque a comunicação social é importante para qualquer país que se quer democrático. Portanto, termino opiniões fortes de hoje e desta semana com esta nota que para mim é triste e é de se lamentar, e desejo a todos os telespectadores, a todos os radioouvintes, uma boa semana. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. A África em manchetes desta quarta-feira nos chega a partir de agora através de uma cortesia da VOA. A Etiópia será a internet continua difícil para o país entrar na segunda semana de encerramento nacional da internet, apesar do governo ter dito que o serviço tinha sido restaurado. A Tunísia, segundo autoridades, 2 pessoas morreram devido a inundações que causaram elevados danos na área de Tunis. Níger, tribunal anunista sentenciou a 3 meses de pena suspensa a líder da oposição por agitação no sentido de roubar o governo. África do Sul, Joanesburgo entrou em recessão técnica pela primeira vez desde 2009 devido à contração económica no primeiro trimestre, com o enfraquecimento dos setores da manufatura e comércio. África do Sul, crianças da cidade do Cabo praticam karaté, a que os ajuda em técnicas de defesa e disciplina para os manter afastados do crime e da violência de gangues.